Boa noite, telenautas de todo o Brasil. Está começando o Diário Esportivo, 22/2/2016. Um final de semana muito envolvente, né? Campeonato estadual aí, Campeonato Paraibano. A equipe do Atlético enfrentou a equipe do Souza aqui no estádio Perpetão. Um jogo muito conturbado, um jogo de expulsões, mas não mexeram no placar. Mas a equipe do Paraíba também foi a passo e sofreu uma derrota, né? Uma derrota que eu estive conversando com o Anax Moraes há pouco tempo. E ele falou pra mim que a equipe jogou bem, mas perdeu, né? Não pontuou. Ninguém tava lá, ninguém filmou nada. E aí fica complicado saber quem jogou bem e quem jogou mal. Mas tá aí, o Campeonato Paraibano tá se lastimando, tá se engrandecendo, vamos falar assim. O Campinense tá disparando na colocação da tabela. Venceu o clássico do Maurais, como eles falam na capital, né? Venceu a equipe do 13 de Campina. Um clássico muito pegado, né? Sempre é pegado, sempre envolve na cidade. A cidade fica muito envolvente com esse clássico. E o Campeonato Paraibano tá indo aí, enquanto as equipes de Cajazeira estão deixando de pontuar na artilharia, vamos falar assim, na escalação, na tabela do Campeonato Paraibano. A gente também vai falar também do Campeonato Estaduais, tanto do Rio e São Paulo, né? A equipe do Flamengo fez o Fla-Flu ontem, onde a equipe do Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Um jogo também muito pegado, um bom jogo de se assistir. No sábado teve o Santos enfrentando o Palmeiras, né? Na Aliança Parque, um jogo muito bom também, mas também não saiu do 0-0. E a equipe do São Paulo venceu, né? Tá vendo de 2 derrotas aí, tanto no Paulistão como na Libertadores. Venceu o Rio Claro ontem de 1-0. E ontem eu soube uma coisa muito importante que eu não sabia. Que o Rio Claro é o 4º time mais antigo de São Paulo, eu não sabia. Quem tá aqui ao meu lado aqui, lateral esquerdo, chegou agora sexta-feira, na cidade de Cajazeira. Cideval, lateral esquerdo, veio do Central de Caruaru. E meu amigo aqui, Buga da Silva, né? Que esteve com a gente ontem trabalhando na jornada do Diário Esportivo. Boa noite, Buga da Silva. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes que estão aí na telinha da TV Diário. É um prazer participar do programa, nós que já vemos trabalhando aí no Campeonato Paraibano, e a gente tem a oportunidade de vir também ao vivo para que nós possamos levar, né, a nossa mensagem, o nosso incentivo, principalmente ao torcedor paraibano, aquele torcedor que comparece em massa aos estádios. E ontem nós estivemos aqui no estádio Perpetão, aqui na cidade de Cajazeiras, para dar total cobertura entre a equipe do Atlético e o Souza, o maior clássico do Alto Sertão da Paraíba. E ontem eu dizia aos ouvintes que estavam ligados na TV Diário que ontem foi o jogo 70 envolvendo Souza e Atlético de Cajazeira. Quer dizer, a história de Souza e de Cajazeira se envolvendo, as duas equipes foram 70 jogos ontem, completaram 70 jogos. 28 vitórias da equipe do Souza, 26 vitórias da equipe do Atlético de Cajazeiras e 15 empates. Quer dizer, muito acirrado, né? Muito acirrado. E outra coisa também, é que durante esse período a equipe do Atlético ficou fora 3 anos do Campeonato Paraibano. Mas ontem nós vimos, na verdade, um jogo pareio, 2 tempos distintos, porque a equipe do Souza se mostrou mais organizada, na minha concepção, no primeiro tempo. Depois a equipe do Atlético se equiparou e no segundo tempo, com a entrada do Robinho, a equipe poderia ter tido uma melhor sorte, ter boas oportunidades e poderia ter deixado o estádio ontem com uma vitória para dar alegria ao torcedor atleticano que vem aí numa pindaíba danada, numa carência, 4 derrotas, e ontem o primeiro pontinho da equipe do Atlético. Já o Paraíba também foi lá no José Cavalcante, na Morada do Sol, enfrentar o Patinho Feio, que começou atrasado do Campeonato Paraibano, praticamente quase que não fez a pré-temporada, com aquele negócio de entra, não entra no Campeonato Paraibano, com aquela questão... Campeão da segunda divisão. Campeão da segunda divisão, mas a equipe do Nacional de Patos, no caso, entrou na parada, queria conseguir de qualquer maneira sua vaga, mas aí a equipe do Sport ontem mais ou menos conseguiu uma vitória diante da equipe do Paraíba. E não brinque não, e você está sabendo muito bem também que ontem a equipe do Santa Cruz também ontem, né,
Todo mundo pensava que era o saco de pancada do campeonato e ontem foi uma também surpresa ganhar já do CSP. botou as unhas de fora, não é isso? Ganhou do CSP, foi uma surpresa pra mim, a equipe do Santa Cruz ganhar do CSP. Deixa eu só cumprimentar o nosso amigo Cideval, que está aqui, lateral esquerdo. Quando eu o encontrei aqui há poucos instantes, aqui nos estúdios aqui da TV, e eu não estava lembrado. O ano passado, há 2 anos atrás, eu tinha a oportunidade de 2014 encontrá-lo lá na equipe do Souza, quando o Caio também, que é meu filho, esteve lá, ainda veio do Rio Grande do Sul, mas retornou, ele vinha de uma cirurgia, retornou, e o Cideval estava na equipe do Souza, na oportunidade também, ainda participou do Campeonato Paraibano, defendendo as cores do Dinossauro Verde do Sertão. Mas você ontem quase que entrava numa polêmica comigo na transmissão, quando eu dissera que ontem, se pelo menos o Souza Esporte Clube empatasse, o cargo do treinador Jorge Luiz balançava. E você, muito na hora, você disse, eu não concordo. Por que você disse naquela oportunidade que você não concordaria com aquilo que eu disse naquela oportunidade? Justamente, quando eu falei essa aqui não concordaria, porque eu vi um Jorge Luiz muito tranquilo. Eu conversei com ele antes do jogo e conversei com o Aldeano Abrantes. Aldeano Abrantes é uma raposa do futebol paraibano, né? Certeza. É um marqueteiro, é vereador, é um cara de posição na cidade de Sorriso e no Campeonato Paraibano que tem moral. Vamos dizer que tem moral, que tem mesmo. Aí eu não vi ele escapar nada disso, né? Eu sei que ele vai escapar para a imprensa e tal, mas eu senti o Jorge Luiz muito seguro nas suas posições, nas suas colocações, quando eu falei com ele. Aí você, na transmissão, você falou que... Olha, Luiz, o problema é o seguinte, eu conheço muito o futebol souzense, os bastidores, eu tenho aquelas fontes credenciais, porque eu tenho uma vivência muito grande do futebol souzense. Certeza. E eu tive a oportunidade de descer e conversar. Pra mim foi uma surpresa. Eu descia e conversava com fontes credenciais, e eu dizia aí como é que vai ser hoje, se empatar, ele disse, o bicho pega. Então, por isso que eu disse aquilo. Mas fiquei aguardando essa oportunidade de dizer, infelizmente, eu gosto muito. Mas eu gosto do Jorge Luiz. O Jorge Luiz é um grande profissional, é uma grande figura humana. Eu torci para que ele fizesse o grande trabalho. E ele tem uma responsabilidade muito grande com aquela equipe do Souza, porque foi ele que trouxe vários jogadores do futebol cearense. Quer dizer, tinha o dedo do Jorge Luiz ali. Tinha o dedo do Jorge Luiz. E eu não sei ainda, que eu não conversei, eu tomei conhecimento agora à tarde, que me informaram a saída do Jorge Luiz, mas eu não tive ainda conhecimento, não tive ainda contato com quase com ninguém da diretoria. Respeito se com o Jorge Luiz vai alguém, viu, Luiz Júlio? Porque pode ir alguém também, né? Você sabe que quase todos os treinadores também, tem alguns jogadores que sempre o acompanham, mas sempre também, eu não sei, para mim também deve também alguma coisa. Lá em Souza tem o negócio seguinte, olha, amanhã, se brincar, viaja na carrocinha do Turu. Turu era um Deus que o tem, era o roupeiro lá da equipe do Souza, um senhor antigo, que ele dizia, amanhã alguém vai pegar a carrocinha do Turu. E quase com certeza alguns jogadores deverão também deixar, juntamente com o Jorge Luiz, o Souza Esporte Clube. Agora eu vi também, Buga, a equipe do Souza é muito dependente de Márcio Farrapa. Eu não diria. Ali é o seguinte. Dependente. Quando o Márcio Farrapa saiu, você viu que a justa mudança de Jorge Luiz foi para fechar, mas com a expulsão do Dico. Mas o problema foi o seguinte. Nós sabemos que o Márcio Farrapa sempre foi um jogador, aquele chamado jogador carro-chefe, aquele carregador de piano, como se diz na gíria do futebol, por onde ele passou. Mas o Márcio Farrapa, que está no Souza hoje, que é um grande amigo que eu tenho também da bola, ele não é mais aquele Márcio Farrapa que nós conhecíamos. Você falava muito bem ontem também, colocava a respeito do lateral esquerdo Camilo. Camilo, que sempre foi uma referência pela sua velocidade, pelo arranque, né? Pela força. Apoia muito bem. Então, ele dá aquelas infiltradas na mas zaga. o Camilo não está mais com aquele arranque, né? Por sinal, o nosso Cideval sabe disso, porque é concorrente também, lateral esquerdo. E ele, na época, eu lembro também que eu estava lá também, transmitiu alguns jogos lá também, quando o Cideval ficava, né, o Camilo lateral esquerdo e o Cideval também, porque nós sabemos que hoje quase todo lateral esquerdo é meia esquerda e faz o segundo volante, quase todo mundo é polivalente hoje. Hoje pelo futebol, o futebol hoje acontece isso, e o Cideval também não é diferente, mas ele ficaria no banco para o Camilo, porque dificilmente o Camilo, pelo seu arranque, pela sua força e pela história que ele tem dentro do futebol da Paraíba, principalmente do Dinossauro Verde do Sertão, alguém vai chegar lá e desbancar o Camilo. Mas o Camilo também não é mais aquele Camilo que toda a Paraíba conhece. É verdade. Você sabe que não é mais.
toda a Paraíba conhece. Mas eu gosto de você, que é o nosso comandante, podia ficar à vontade, começar. Com certeza. O boa noite aí do nosso Cineval, lateral esquerdo. Está chegando agora na equipe do Paraíba, que também, né, eu acho que também o nosso presidente Tico Meu Deus também já está de orelha em pé também, porque o time também não acertou ainda não. Não acertou ainda também. Tiraram o meu amigo Pedrinho Albuquerque também, que começou os trabalhos, fez a pré-temporada, já viajou. Entrou agora o novo treinador agora da equipe do Paraíba. O Suélio Lacerda. Suélio Lacerda, que entrou também. Olha, quando Pedrinho, contra o 13, eu não concordei com aquela entrada com aquela escalação que o Pedrinho entrou. Pedrinho colocou Gilberto Matuto como lateral esquerdo. Por sinal, vem jogando. Por sinal, vem jogando lateral esquerdo, porque o jogador de oficialidade que é... Eu não concordo muito. Cideval. Eu não sei também se o Cideval concorda comigo, já que o atleta, ele vive dentro de campo e quem está fora, é muito fácil a gente conversar. Nós que fazemos parte da conta esportiva, nós comentamos como narrador, como comentarista e também que nós fazemos reportagem, a gente fica muito cobrando do jogador. Eu aprendi muito isso quando meu filho começou a jogar futebol. Eu já queimei muita gente, sinceramente, eu como narrador esportivo já meti o cambão e negro aí também, mas quando eu vi lá dentro, a coisa não é tão fácil não, né, Cineval? Lá dentro, ninguém veio, todo mundo é pai de família, todo mundo deixa sua família, sai de casa e vem para fazer um grande trabalho, com vontade de acertar. Mas não é fácil, não é fácil. Mas vamos pensar assim, Buga, o seguinte, o Gilberto Matuto é um jogador muito já rodado. Concordo contigo jogador também. veterano, muito bom lateral. Bom lateral. Mas não estava rendendo na sua posição, que é a de ofício. Aí vai colocar lateral esquerdo. Mas acontece, meu amigo, que nós sabemos que o Pedrinho Albuquerque foi responsável direto pela vinda do Gilberto Matuto. Ele recebeu a proposta do 13. E outra coisa, o Gilberto Matuto, na verdade, ele fez um grande campeonato ano passado pela equipe do Souza Esporte Clube. Eu tive lá. E o Gilberto Matuto é um jogador conhecido. Ele recebeu a proposta do 13. Preferiu ficar no Paraíba do que ir pro 13. Entendeu? Pra você ver como é as coisas. Não sei se o Gilberto Matuto também se acomodou-se um pouquinho, porque tu sabe que tem aquele jogador que é bem rodado, gosta de dar aquele miguezinho. Chegou de chinelinho, chegou aquele negócio todinho, chega numa equipe, salto alto, numa equipe de porte pequeno, numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que nós sabemos, eu gosto sempre de dizer isso, o futebol de Campina Grande para lá é uma coisa, e de Campina Grande para cá é outra coisa. É outro nível. A realidade é totalmente diferente. Nível. Você sabe muito bem isso. Principalmente nós sabemos, nós que acompanhamos o futebol da Paraíba. Tem um grande comentarista, não sei se você conhece, o professor João Amar, que sempre foi meu comentarista, e diz o seguinte: olha, o futebol da Paraíba é como asma. Ele sempre melhora, mas não fica bom. Concordo. Meu amigo Cideval, boa noite aí à torcida cajazeirense, a torcida do Paraíba. Claro que você chegou sexta-feira, ainda vai estrear ainda no Paraíba, né? Deve estrear em casa agora. Né? Boa noite e seja bem-vindo ao Diário Esportivo. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa. Eu vim pra cá, já era pra mim ter vindo, na verdade, né? Recebi o convite. Na pré-temporada foi convidado. Na pré-temporada pelo Tico, a gente tem uma certa amizade. E ele me convidou para vir pro Paraíba. Só que o treinador que me treinou no River, no Piauí, em 2015, me convidou para ir pro Central. E uma proposta bem melhor, né? Interessante. Mais interessante. O campeonato bem mais visto que o paraibano, que tem uns clubes na primeira divisão. E disputando a Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste. Aí o Central é um clube... Você jogou com o Varley lá? Joguei com o Varley. A gente é amigo, tem parceria junto. Até por sinal, a gente vai se reencontrar agora, né? O Paraíba vai jogar contra o Botafogo. Esses jogos decisivos aí. Cideval é de Salgueiro, viu, Buga? Jogador de Salgueiro. Eu conversava logo aqui antes, quando eu encontrava com o Cideval aqui em off, ali, aqui fora dos estúdios, e ele, depois foi que eu lembrei dele, na época do Souza, né? Ele conhece já o Cádio também, meu filho também na época que esteve lá. Muito bom jogador, tem muita qualidade. E eu conversava com ele a respeito da história dele, né? Como ele começou no futebol, e ele me dizia que tinha começado na equipe do Salgueiro, né? Eu tive a oportunidade também de É o Carcará. É o Carcará. Já tive a oportunidade de trabalhar em Salgueiro também, de transmitir futebol em Salgueiro também. Uma grande equipe. Por sinal, Cideval, ultimamente o time do Salgueiro vem bem na fita, né? Hoje, Cideval, o Salgueiro hoje, Buga, é por força empresarial, não é isso? A entrada lá é R$1, R$2, homem, no Campeonato Pernambucano lá. O mais ruim de lá é de estacionamento. Do estacionamento de carro no estádio lá, né, Cideval? Agora lá rola
tá rolando muito dinheiro indo para a força empresarial das indústrias. Não fala agora não que um pouquinho, segura um pouquinho, porque o microfone... Certo. O Cideval, ele começou no Salgueiro. Não foi isso, não? Salgueiro. Começou no Salgueiro e teve uma passagem pelo River, pela passagem pelo Souza, pelo Campeonato Paraibano, né? E o Cideval... Guarani, de Juazeiro do Norte também, né? Teve uma passagem também, o Cideval também. O Guarani também fala. Inclusive, o Paulo Salles, que treinou o Atlético aqui, foi convidado para ir pro Guarani. Ele não aceitou, porque a proposta de Jacobino foi melhor, o estado dele, da Bahia, né? Deu tudo certo, né? Ô Luiz, me diz uma coisa, como é que a cidade, essa repercussão de ontem para cá, com o empate da equipe do Atlético e com a derrota da equipe do Paraíba, as rodas da cidade, nas calçadas, como se diz aqui no interior, como é que você está vendo essa repercussão de ontem, aquele jogo? Você viu, você sentiu aí a torcida do Atlético e a torcida do Paraíba aqui no centro da cidade? Você viu ontem, que a torcida tá empolgada, né? Eu gostei muito. Tava louca a torcida. Mas, Cideval, eu gostei também ontem da torcida do Atlético, que é uma torcida fanática, é uma torcida que vai a campo, mesmo o time não conseguindo a vitória, mas aí a torcida do Atlético aplaudiu de pé no final aquele empate. Porque é o seguinte, né, Burger? É o seguinte, um clássico... Agora, sabe o que também? Eu acho que o time vem tão carente de vitória, que até o empate a torcida comemora. Mostra a força da torcida, né? Mostra que o torcedor aqui vai a campo, não é... Os treinos é lotado aqui, Entre outros estados que você joga, você vê... você vai pro treino, você não vê torcedor, você vai pro jogo, você vê pouco torcedor. O treinador fala, às vezes, repercute dentro do campo porque dá para escutar. Aqui não, aqui eu já tive o prazer de jogar contra o Atlético lá, num jogo que até o George fez 3 gols. Foi pro Fantástico? Foi fantástico, é meu amigo, parceiro. Foi quem me indicou para cá pro Paraíba. Jogou no Paraíba pela segunda divisão. Foi quem me indicou. Jogou pelo Souza também, né? Aí a gente é muito amigo, ele me falou do Tico, a gente teve amizade, pegou amizade com o Tico. E eu tive o prazer de jogar contra o Atlético Cajazeiros e vi a força da torcida, né? A torcida que vai a campo, que pressiona, foi para lá e aqui do mesmo jeito. Eu acho que o time precisa disso, o clube precisa disso, precisa do torcedor. Mesmo quando a equipe não vai bem, a gente precisa que o torcedor apoie, porque é nessas horas que o cara tira a força de onde não tem para recuperar. Eu acho que se for por essa linha... Leitura do jogo, né? Leitura do jogo e por essa linha o time vai em progredir. Ô Cideval, nós sabemos que quase todo lateral esquerdo é meia esquerda e pode jogar também como segundo volante. E sempre aquele jogador polivalente, dificilmente ele fica fora do time, porque o treinador precisa de jogador hoje que seja polivalente. Se precisar, ele vai para a esquerda, fica no meio, é meia esquerda. Mas você prefere jogar a sua posição de origem mesmo, é lateral esquerdo, ou você também se sente bem jogando também pelo meio, assim, no caso de meia esquerda, ou também fazendo um segundo volante ali, porque nós sabemos que todo canhoto tem um bom passe e uma boa saída de bola. Estilo Redondo. É verdade. Lembra de Redondo? Argentina? Argentina, né? Eu comecei como meia, né? Eu joguei na base, toda a minha base foi meia. Inclusive fui uns 2 campeonatos pernambucanos muito bons. Santa Cruz teve até um interesse em mim, só que o Clebel na época não quis me vender. Aí fiquei no Salgueiro, comecei na lateral porque no meio tinha muita concorrência. Na época tinha Ciel, Júnior Xuxas, que está no 13 hoje. Eram jogadores que tinham muito nome em Pernambuco e nos outros estados. Aí o treinador que estava lá me falou, vai para lateral, porque ali tu vai ter mais chance e tem pouca concorrência. Eu comecei a jogar na lateral, só que já joguei de lateral, de meia, de as volante. 3 posições já jogou? Até de zagueiro já joguei no Salgueiro. 4 zagueiros? Quando os jogadores estavam machucados, o treinador me pediu para me jogar ali na zaga, eu fiz o zagueiro. Mas a minha posição assim, de origem era meia. E para mim a posição melhor para jogar, mas para jogar é de segundo volante, que você vem de trás, o cara que tem um bom passe, tem um bom chute, chega de trás e pode surpreender. Mas a lateral esquerda eu me adaptei àquela posição porque vinha jogando e continuei nos clubes jogando de lateral. Mas já joguei nessas posições. Na ala esquerda, qual o forte desse Cideval? Eu tenho um bom passe. Bom passe? Bom passe. Bom passe, eu tenho um bom cruzamento, bato bem na bola. É umas qualidades que eu tenho. É por natureza, o lateral esquerdo tem que saber bater bem na bola. Tu lembra de Zé Antônio? Lembro. Léo Antônio. Léo Antônio do Souza. Léo Antônio do Souza?
lento, mas batia bem na bola, cada limão era um... Agora, uma coisa que hoje que tem que ser feita é o chamado fundamento. Você sabe que o fundamento é importante. É curso, né? Fundamento é importante. Porque hoje em dia, Luiz Antônio, o lateral esquerdo, ele não pode só fazer um cruzamento, ele tem que dar um passe, ele tem que levantar a cabeça e, né, meter realmente onde está colocado. E pra gente... É o trabalho, você sabe muito bem isso, o trabalho que os treinadores fazem, o trabalho de finalizações, aonde os laterais têm que ter velocidade, têm que ter apoio para ir para ele em fundo e ter os fundamentos de meter a bola realmente onde se encontra o centroavante. Não cruzar por cruzar, né? Não cruzar, não é baixar a cabeça e cruzar por cruzar. O treinador sempre falava isso na base, falava, não cruza por cruzar, procura um cara na área. Isso é o que o treinador sempre falava e a gente leva para a vida, né? Quando o cara vai na linha de fundo, a gente tem que primeiro visualizar onde é que os caras estão, os atacantes do time, para dar o passe, tentar dar o passe. Porque às vezes a gente chega ali, aí baixa a cabeça, cruza errado, aí dá um contra-ataque e toma um gol. É bom a gente chegar ali, tentar cruzar, tentar procurar alguma pessoa que seja referência, né? Ô Cideval, nesse atual elenco da equipe do Paraíba, tem alguém aí que já jogou contigo, que te conhece, que facilita mais teu entrosamento? Nós Eu já praticamente com todo mundo ali. Eu estive agora na sede ali, eu já estava entrosado lá com a galera. Eu tô conhecendo assim, quando jantou lá, achei que ele estava jantando. Fica mais fácil, né? A gente sabe que pelo futebol a gente sabe que a gente encontra muito amigo. Eu já joguei contra o Gilberto Matuto pelo Santa. Eu joguei no Salgueiro, na época eu estava começando, ele já era lateral do Salgueiro. E eu joguei com o Gilberto, joguei com o Algodão no Souza, joguei no Salgueiro. A gente fez a base no Salgueiro, subimos junto do Salgueiro, o Algodão, o Chinho. A gente jogou contra e jogamos no Souza junto. O França, a gente disputou em 2010, que ele se destacou no Salgueiro, em 2010. Jogou comigo, o Cleiton já joguei contra. A maioria dos caras aí, então a gente... o Danilo, joguei com ele no Serra e no Salgueiro também, o Danilo goleiro. A gente tem uma certa amizade, a maioria dos caras eu conheço. A gente alguns já jogamos contra, alguns já joguei junto também. Porque no futebol hoje, aqui é uma coisa, é uma ligação. Você tá aqui, amanhã você tá... Você tá aqui na Paraíba, amanhã você tá em Pernambuco, amanhã você tá no Rio Grande do Norte, Piauí. Como eu já rodei, só não fui para Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Só não jogou nenhum time do Rio Grande do Norte? Eu recebi um convite agora há pouco para ir pro Potiguar do Mossoró. Os caras me ligaram lá, mas preferi vir para cá porque eu já estava com uma dívida com o Tico. Sei. Desde a época que eu fui pro Central, aí ele ficou meio chateado comigo. Eu falei, não, Tico, eu vou te ajudar agora e tal. Vou te ajudar aí porque o time é bom, eu sei do elenco que tem. Eu sei que o Paraíba tem um elenco bom, tem um grupo bom. O treinador que chega é um cara super bacana. E eu acho que tem tudo para engrenar agora nesse segundo. Você conhece o Suélio Lacerda? A gente conversou só, mas pela... Nunca trabalhou com ele? Não. Mas só tem conhecimento do trabalho dele. Daniel, o volante, jogou comigo, tá no Central agora. E falou muito bem dele. O próprio Márcio Paraíba, o Charles Wagner, que é daqui da Paraíba também, lá de Campina Grande. Falou muito bem dele, disse, o cara é gente boa, conversa com ele lá. E ele vai dar todo o apoio para tudo. Então o mundo está familiarizado. O importante agora olha, Luiz, na minha concepção é o seguinte, os dois times aqui, principalmente os times aqui do Alto Sertão da Paraíba, no caso Souza, Atlético, Paraíba e Sport de Patos, tem que, na verdade, se quiserem alguma coisa, tiver algum objetivo para o quadrangular decisivo, tem que reagir de imediato. É verdade. Não dá mais para esperar. O Souza conversava com o Fael, né, que é o supervisor da equipe. Eu conversei com ele meu amigo também. E ele me disseram ontem o seguinte, olha, ninguém pode mais esperar. Eu acho que essa saída do Jorge Luiz foi isso também. Então, o Jorge Luiz, a imprensa estava cobrando muito o Jorge Luiz a respeito do trabalho. O Jorge Luiz, ele é um cara inteligentíssimo. Souza derruba mesmo. Ele é muito inteligente, o Jorge Luiz. E ele chegou com muita modernização. Coletivo, ele não estava trabalhando. Estava trabalhando em alguns esquemas. E você sabe que o interior, o cara quer ver o trabalho. Coletivo. E aquele negócio todo. O dia não está existindo. Não estava existindo. Aí ele fez coletivo para jogar contra a equipe do Atlético, porque a imprensa, a crônica esportiva, caiu em cima de... né? Bater em cima dele. Mas deixa eu dar uma palavrinha. Fica à vontade. Assim, nós que somos jogadores, a gente... pra gente, um treino técnico, tático, melhor do que... é mais proveitoso do que um coletivo. Com certeza. Às vezes um coletivo você corre muito, faz e erra muito. E aqui, não só aqui, mas em outras cidades, em outros estados do sertão, de Pernambuco, daqui, da Paraíba,
Os caras gostam muito de ver coletivo. A torcida vai para ver coletivo, vai ver o cara jogar, para ver o cara fazer uma finta e tal. É verdade. Mas só que, às vezes, na prática não resolve. Na prática, às vezes, um treinamento tático, técnico, é mais proveitoso que você visa o que o outro time vai fazer. Aquele time joga no 3-5-2, então vamos fazer uma formação aqui. Em cima desse 3-5-2. Em cima do 3-5-2, que vai ser mais proveitoso para a partida. Eu acho que o treinador também tem que ver como a forma da outra equipe joga. Porque aí você monta um time de baixo da forma que a equipe vai jogar. Aí já tem uma melhora no jogo. Às vezes, o treinador ganha jogo no trabalho técnico e tático, não no coletivo por si. Eu tô entendendo o que você quer dizer, eu lá raciocínio. Mas assim, Burger, eu não vi ainda. O 13 vai jogar aqui, jogou contra o Paraíba. O Campinense veio jogar aqui contra o Atlético. Eu só vi um treinador com mudanças táticas diferentes. Eu não sei por que disputa campeonatos diferentes, porque é a Copa do Nordeste. Mas o único treinador que eu vi foi Francisco Dial. Olha, um poder tático diferente, por exemplo. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele, Guarani de Juazeiro e Casa. Ele é o treinador de Casa. A gente abriu o placar, eles empataram com Chapinha. Se não me engano, você já ouviu falar. Chapinha tá no Botafogo. A gente fez 1-0, eles empataram. Aí eles viraram o jogo com uma mudança tática. Ele colocou um volante pra meia. Contra o Atlético aqui... E puxou um cara pra trás. Negrete é o quê, Negrete? Olha... Não é volante? Puxou o Negrete, não deu 10 minutos do primeiro tempo, ele puxou o Negrete para lateral direito. Acabou com o jogo. Olha, Luiz, o treinador tem que ter leitura do quê? Da leitura do jogo, né? Sabe muito bem disso, que o treinador, ele tem que ter uma coisa que nós chamamos o time na mão. É verdade. Tem que ter um time na mão. É por isso que muitos treinadores, quando ele vem, leva 2, 3, 4 jogadores, dá confiança dele, porque ele tem aquele grupo na mão, chama aquele grupo na mão. E quando o time não obedece taticamente aquilo que o treinador quer, dificilmente a coisa vai dar certo. Porque eu conheço um treinador, esse que saiu do Souza, o Jorge Luiz, eu gosto muito do treinador, que ele modifica o time no vestiário, que volta com outra postura para o segundo tempo. E o Jorge Luiz sempre fez isso na equipe do Souza. Não sei porquê que o trabalho do Jorge Luiz não deu certo. Muitas vezes eu digo até pelo material humano que ele tem, porque você, às vezes você cobra do treinador, mas o treinador não tem uma... Diz aquele provérbio popular, dentro do futebol, você não pode fazer omelete sem ovos. E não pode. Não pode. Não pode. Você só pode fazer omelete com ovos. Então, se você tem um material humano que dá para você trabalhar aquilo, tudo bem. Se não dá, meu amigo, você vai quebrar a cabeça, você esquenta e no fim não sai nada. Porque se você tem, o Jorge Luiz fez muito isso na equipe do Souza antigamente. O time entrava com aquela postura no primeiro tempo, quando ele voltava no segundo tempo, a gente viu o time totalmente diferente. Eu gosto muito de treinador técnico que tem essa postura de modificar a postura do time, de jogar quando ele volta para o segundo tempo. Ali tem o dedo do treinador. É verdade. A motivação é muito importante no vestiário. Às vezes a equipe ser humano é motivado em cima de... Às vezes a equipe chega no vestiário, tá meio cabisbaixo, tá perdendo o jogo, só que tá jogando bem. O treinador tem que ir na mente do jogador, falar, a gente vai conseguir o objetivo, só continuar da mesma forma, mesma pegada, não errar, porque no futebol, se você errar, dá margem para a equipe adversária fazer o gol e matar o jogo. O que aconteceu no jogo da gente agora, do Paraíba, lá em Patos. Eu estava assistindo com o presidente. O time da gente muito, muito bem tecnicamente, tocando a bola, girando, com uma oportunidade de fazer gol. Os caras foram lá, fizeram o gol, 1-0. Aí já baixa o astral. Continua do mesmo jeito, da mesma pegada, tal. Oportunidade pra gente, bola alçada, os caras tirando de dentro da área e tal. E a gente em cima e não conseguimos fazer o gol. O cara pegou uma bola no canto, fez 1-2, foi pra dentro, fez 2-0. Quer dizer, no futebol, às vezes, o time tá jogando bem e consegue levar um gol. Futebol tem essas... Aí volta pro segundo tempo, no final do primeiro tempo a gente faz 2-1. Aí o quê? Já deu uma animada pro time. A gente vai conseguir virar o jogo, vai conseguir empatar. Só que no começo do segundo tempo, a gente errou ali um passe, o cara foi meter a bola enfiada, fez 3-1, matou o jogo. A gente bem, até o final do jogo a gente foi bem. Fez 3-2 com o França, numa arrancada que ele fez, driblou o goleiro lá, fez um gol muito bonito. E a gente poderia até empatar, mas como os caras fizeram 3-1, aí não deu para conseguir um pouco minuto para reagir. Joga na retranca também? Fecharam lá. E o campo também é muito fofo. A bola, o cara toca na bola, a bola não anda. Dá uma segurada, é meio complicado lá. Telenato, você está chegando agora. Aqui nós estamos conversando com o Cideval, o novo lateral esquerdo da equipe do Paraíba Esporte Clube. E a enciclopédia do Campeonato Paraibano aqui, que é meu amigo Buga da Silva, certo? Telenato, você que pode nos ajudar a esse programa diário esportivo, você está na sua telinha aí.
você quiser nos ajudar o programa Diário Esportivo aí, você pode depositar acima de R$30. Se quiser depositar R$2.000, R$3.000, fica à vontade. Mas todo programa precisa de patrocinadores, né? Como a gente, não pode ser diferente. Mas se você puder nos ajudar no nosso programa, tá aí na telinha aí o banco, o nome na fichinha, a agência, tudo. E a gente gratifica muito pela a sua caridade, vamos falar assim, porque o programa precisa pagar aluguel, energia, água, luz, tinta para computadores, fitas para as câmeras, tudo isso tem, né? Tudo isso depende de custos e a gente precisa disso aí. Se vocês puderem nos ajudar, fica à vontade aí que a gente fica muito gratificado pela sua autenticidade, vamos falar assim. Pois é, Buga da Silva, como você falou, respondendo a sua pergunta que lá atrás você me perguntou sobre como é que tá o clima na cidade, é aquele clima de altos e baixos, né? Quando o Paraíba vai, perde, quando o Atlético fica, empata. Ou perde, porque esses últimos 3 jogos o Atlético perdeu aqui dentro de Cajazeiro, perdeu pro Campinense, né? Perdeu para a equipe do Campinense, foi lá pro Santa Cruz, perdeu pro Santa Cruz, aí o Paraíba vencendo os 3 dentro aqui, depois de um carnaval pesado dentro da cidade de Cajazeira, na quinta-feira, ganhando de 2-1 do 13, um juiz inventa uma mão que inexistente, saiu 2-2, perdeu aí 2 pontos de graça. Vai à cidade de Patos, o Sport de Patos vem de uma derrota do CSP, não é isso? E acaba vencendo o Paraíba Esporte Clube. Olha, mais uma coisa que você falava aqui na contribuição para o programa, que é essencial. Nós sabemos que precisa mais do que nunca, pela força de vontade, pela credibilidade e de levar informação exata e concreta, né, através da telinha aqui da TV Diário. É preciso mais do que nunca também que o empresariado também se volte também para essa cláusula, que na verdade, para manter esse programa. Para você ver que o nosso programa tem audiência, nós estamos sendo, a mensagem aqui do Texas, cara. Eu tenho um colega meu do Texas, tá mandando mensagem, tá nos vendo lá no Texas. Impressionante. Você sabe muito bem na transmissão da gente mesmo, né? Teve transmissões nossas aqui, que teve Los Angeles. E outra coisa, mais de 6 mil acessos. Quase 10 mil, pô. Teve uma hora lá que tava na última hora que eu vi, mais de 6 mil acessos. Então, tá de parabéns esse trabalho, não é porque, graças a Deus, também estou me integrando nessa equipe que é da TV Diário, ao seu lado, ao lado do J. França, ao lado do Pedro. Então, eu vejo também o esforço de toda a equipe de chegar ao estádio mais cedo. Ontem nós estreamos Ontem foi show de bola, né? Não é brincadeira, não. Estreou lá Equipe grande, né? Não tem problema não. Não tem Buga, como é o nome daquele colega seu lá de... Manda um alô pra ele aí, Buga, o amigo lá de Ria Santana, rapaz. Sim, ouvinte do meu programa. Ju Vaci. Um abraço aí. Ju Vaci, lá em Ria Santana. Aquilo é da FM. É da FM lá da cidade de Esperança, né? Também. FM Esperança de Água Nova. É narrador esportivo, é uma grande figura, é um grande admirador também do nosso trabalho, diz que é meu fã também, eu quero até agradecer para ele onde ele chega. Ele não esconde, né? Eu sei. Dessa muito maneira, humilde, né? Muito humilde ele. E outra coisa também, a TV Diário está realmente um índice de audiência muito grande também na região, região do Alto Oeste Rio Grande do Norte também. Então, a gente quer aproveitar a oportunidade. Eu não sei, eu acho que o Caio deve estar lá ligadinho também. Está no Rio Grande do Sul, né? Ele está no Rio Grande do Sul também, né? Ele está no Internacional de Porto Alegre. Ultimamente ele vem jogando futebol 7. Foi convidado, graças a Deus, também vestiu a camisa delas. Você ser de Major Salles, interior do Rio Grande do Norte, vestir a camisa da Seleção Gaúcha, já é muita difícil, coisa, não é muito fácil não. Mas graças a Deus ele teve essa oportunidade de estar lá também. E por sinal, no último trabalho que ele estava fazendo no estádio, ele ligou de lá, participou também, né? Dizendo que estava ligadinho com a gente também. Então a gente quer agradecer. Agora uma coisa que eu queria até aproveitar essa oportunidade de audiência que é muito grande, é parabenizar esses guerreiros. Ontem eu falei sobre isso, os dirigentes do futebol, principalmente do interior do estado do Rio Grande, do interior do estado aqui da Paraíba. Do Atlético, de Paraíba, Souza, Esporte, porque nós sabemos... São os lutadores mesmo, são os guerreiros. Os guerreiros, porque nós sabemos, é difícil fazer e o nosso Cideval sabe disso como jogador, que a torcida, por mais que ele vá ao estádio, não dá para pagar uma folha de um time de futebol. É verdade. É preciso, é por isso que você falou nesse instante, da ajuda para que possa manter o programa de pé, mas é preciso que o empresariado que gosta de futebol, que ajude esses guerreiros. Com certeza, quando tem, o Luiz, uma diretoria transparente,
que é obrigado a ter transparência no trabalho, para que possa ter a credibilidade do empresariado. E eu tenho certeza que a diretoria do Atlético, que está aí, que eu não tenho muito conhecimento ainda com o presidente do Atlético, que é o Suélio Moraes. Gente boa demais. Conheço ele como pessoa, mas não tem muita aproximação. Certo. Conheço mais o Narcisão, meu amigo das antigas. O diretor, né? Diretor, Narcisão. E Tico Mildeza nem se fala. Tico, para mim, é uma figuraça. Eu tenho um respeito muito grande pela figura do Tico, como pessoa, como dirigente. É um batalhador incansável, né? Tem uma credibilidade fora do comum. A equipe do Paraíba, sempre quando termina os seus trabalhos, final de ano, eu até lamento aqui, Luiz Júnior, o futebol da Paraíba não tem calendário. Você vê que é um futebol periódico. Muitas vezes o jogador já pensa, não, é melhor trabalhar, porque se às vezes eu vou fazer um campeonato, passo 3, 4 meses empregado e depois vou ficar parado, se não tiver mercado. Até maio, junho é estourando. Fica difícil para o atleta, se você não conseguir, o atleta profissional, conseguir, se você não tiver outro clube, um treinador que lhe conheça, se você não fizer um grande campeonato, você vai ficar desempregado. E aí? Então, o Paraíba tem uma grande diretoria, na pessoa de Tico Mildeza, de alguns colaboradores. O atleta também, com certeza, estou notando que está fazendo um grande trabalho, né? O esforço do seu presidente, o Suélio Moraes, do Narcisão, e de alguns abnegados, que nós chamamos alguns abnegados. Tem muitos aqui em casa. O filho do Zerinho, que é também o Alan Rodrigues, que é também um baluarte também, nós sabemos disso. E lá em Souza é o chamado Guerreiro Aldeona Branco. Guerreiro, Aldeona Branco é guerreiro. Falei com ele ontem. Pois é. Dei um abraço nele, um abraço aí para meu amigo presidente Aldeona Branco. Eu acho que esse momento também, eu dei até um toque, eu acho que ele está também lá ligadinho com a gente também na TV Diário, que tiver aquele abraço. Ele disse também, ele veio aqui em novembro. Pois é. Novembro não, outubro. Ele falou para mim, não pega o programa da gente não, assiste a gente lá. Através da sua pessoa, vamos fazer um convite para que ele venha um dia aqui. Ele vai marcar isso aí. Vamos marcar com ele para ele vir aqui também, para a gente sabatinar ele aqui, né? Vamos pegar no pé dele aqui também, saber como é que o que o presidente Aldeona, mesmo porque eu estou sabendo também, que parece que a cota, né, que é destinada pela Prefeitura Municipal, através do meu amigo André Gadelha, parece que está um pouquinho divergente lá, como o nosso presidente, o Guerreiro Aldeona Branco, mesmo porque o Aldeona Branco também é político, né? Presidente da Câmara, e parece que tem divergência. E com isso também a coisa não anda muito boa, mesmo porque também o gol de placa parece que agora ainda não pintou no bolso das equipes aí. É verdade. Amigo do Telenautas, o Esporte Amador também tem vez aqui na nossa TV Diário do Sertão, viu? TV Diário Esportivo também. Uma galera o time da cidade de São João do Peixe, Idelbrando, Bento, o João Neto, a galera lá todinha faz os amistosos também na redondeza aqui. E você sabe muito bem, eu tô mandando alô pra vocês aí, né? Que sempre tá começando, não sabia do nosso programa, que não tem. Às vezes ele fala pra mim que a internet tá muito ruim lá, então. Acesse aí nosso programa aí que você vai ficar bem atualizado. O Esporte Amador também tem espaço aqui. E aproveitar, com certeza, com o seu consentimento aí, é uma boa, dar oportunidade do futebol amador. Com certeza, tem. Criar esse espaço, aqui. Abrir um espaço para dar essa oportunidade, uma sessão para o futebol amador e trazer também. Quem sabe, eu vou me comprometer também, sempre de vir aqui para o programa contigo aqui, com o seu consentimento, para que a gente possa abrir esse leque para o futebol amador, porque nós sabemos que é do futebol amador que surge também os grandes craques que não têm oportunidade. Seria muito interessante também. Vai começar a Primo Fernandes? Vai começar a Primo Fernandes. A decisão é lá, né, pá? Não, vai começar lá. E outra coisa, Luiz, a Primo Fernandes vai ser aberta agora. Qualquer jogador profissional vai participar. É a maior competição amador envolvendo o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. O ano passado foram 32 equipes, esse ano com certeza poderá não ser, porque vai ser aberto, mas vai ser muito bom. E eu vou conversar, já que eu também sou da região de lá. Também. Exato. Tem a emissora lá. Quando eu trabalho na direção da emissora lá, trabalho também lá com o prefeito lá. Nós vamos lá com você também, para nós vermos a viabilidade de trazer o prefeito aqui, de conversar e a viabilidade de dar também essa cobertura à Copa Primo Fernandes. Com certeza, não tenho dúvida disso. O meu programa aqui tá aberto, Buga. Campeonato Amador. Campeonato Amador em todas as modalidades. Em todos os estados, você sempre aparece jogadores, grandes jogadores. Não só aqui, mas em outros estados eu já vi campeonatos amadores que surgiu 2, 3 jogadores que despontaram no profissional. Começaram no amador e daí teve uma oportunidade no profissional e começaram a jogar. Tem uma matéria
do jogo de ontem aí, do Atlético contra a equipe do Souza Sport. Vamos ver a análise aí. A voz da consciência tá num ponto aí, voz da consciência. Olha aí. Fez a cobrança, fez o levantamento na área, passa por todo mundo, ela sobra, tira de qualquer maneira o Danilo. Um dos maiores clássicos do sertão da Paraíba aconteceu neste último domingo no estádio Perpétuo Correia Lima, o Perpetão, em uma partida marcada por grandes emoções no confronto entre Atlético e Souza. Mesmo jogando fora dos seus domínios, o Dinossauro começou melhor, buscando espaços e tentando abrir o placar. Mas o Trovão Azul se fechou, impedindo que o Souza chegasse com perigo à meta defendida por Paulo Mussi. A partir dos 20 minutos do primeiro tempo, após um pouco de pressão do Souza, o Atlético começou a gostar do jogo e assumindo a responsabilidade de mandante, tomando de conta do clássico do sertão. O ataque do Trovão teve muitas oportunidades para abrir o placar, porém o gol não saiu. No segundo tempo, o Atlético veio de cara nova. O habilidoso Robinho entrou no lugar de Marquelino e mais uma vez o jogo continuou, com as maiores possibilidades de gols do Trovão, que mandava na partida. Não era mera coincidência, chovia e o Trovão fazia realmente o seu papel, assustando o Dinossauro durante todo o segundo tempo. Em um jogo eletrizante, com direito a um quase gol no minuto final, ambas equipes não conseguiram marcar e o resultado final foi 0-0, com gosto de vitória para o Souza e com sabor de derrota para o Trovão, que foi superior em todo o jogo. O Atlético segue na lanterna do Grupo B, bem distante dos rivais, mas ao menos o time cajazeirense conseguiu marcar o seu primeiro ponto na competição estadual. Já o Souza chegou aos 6 pontos e caiu na tabela, saindo da zona de classificação. Na sexta rodada, que abre os jogos de volta, o Souza vai receber dentro de casa o Sport de Patos, no estádio Marizão. Já o Atlético, mais uma vez em casa, recebe o Alto Esporte no estádio Perpetão. Os 2 jogos estão marcados para o próximo domingo e acontecerão simultaneamente às 16 horas. No primeiro tempo, um jogo truncado, um jogo complicado, um jogo difícil de dissecação ante o comprometimento muito mais tático do que mesmo o desprendimento técnico das duas equipes. A gente vê claramente que o time do Souza, comandado pelo Jorge Luiz, é um time bem arrumadinho, bem feitinho, bem colocado em campo e que os seus jogadores fazem uma boa leitura do que verdadeiramente ocorre dentro das 4 linhas em se tratando das cores souzenses. Claro que o ponto negativo para mim, porque conheço o potencial desse jogador, é com relação ao Márcio Tarrafas. Eu gosto muito do Márcio Tarrafas, já ouvi atuar em outras ocasiões, é um jogador de qualidade técnica inquestionável, mas infelizmente não está no melhor da sua condição técnica. Espero que não seja algum problema de ordem física. Com relação ao Atlético, a gente percebeu nos primeiros 45 minutos também um time aguerrido, correndo muito, mas muito disperso, buscando a todo momento marcar um gol, mas de forma ansiosa, um pouco descoordenada, em que pese reconhecer a difícil missão do seu treinador, o Suélio Lacerda, que tem feito de tudo em tão pouco tempo para colocar o seu time nos eixos. E não é fácil. Não se faz futebol da noite para o dia. Chegou ontem, não pode jogar bem hoje. É uma coisa evidente. Mas é preciso reconhecer que o Atlético se portou bem, principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, houve, me parece, que uma chacoalhada no vestiário, o lugar sagrado dos atletas, como disse há pouco, e o Atlético voltou para esse segundo tempo vivíssimo, e com a entrada do Robinho, aí sim. Esse jogador Robinho é um jogador diferenciado, jogador que vem lá do futebol de salão, com aquelas driblezinhos pequenininhos, fáceis, parece um jogador de sinuca, o passe perfeito, vívido, inquestionavelmente um jogador que não pode, sob nenhuma hipótese, ficar no banco de reservas. O time precisa de um jogador desse, é carente e ele faz a diferença. Evidentemente
todo esse volume de jogo no segundo tempo do Atlético não resultou em gol. Principalmente, reconheça-se, devido à participação efetiva do grande goleiro Ricardo Souza. Muito arrojado, muito seguro e vindo, como disse Buga ao longo da transmissão, de uma contusão que o tirou aí das 4 linhas por um certo tempo. O certo é que 0-0 terminou sendo um resultado que eu diria que ficou bom, entre aspas, para ambas as equipes, que na verdade ele é terrível para os dois times. O Atlético agora que marcou um pontinho, o Souza também não vem bem na tabela. Em resumo, o resultado não foi bom para nenhum, apenas alimentou as estatísticas. Fica triste do lado de Souza, Edilson, Zamba, Botijinha, Pelim, que é muito mais cajazeirense do que mesmo souzense. Fica triste do lado de cá, desde nosso querido Aranha, com seu radinho na mão, que ia e voltava quando o Atlético marcava um gol. Fica triste Fuba, Beto, Mocuim, fica Neco, fica todo mundo. Enfim, os amantes do esporte bretão estão todos tristes porque essas redes não balançaram. Mas a torcida atleticana reconheceu o esforço desse time e aplaudiu. O aplauso é sempre sinônimo de reconhecimento. Mas, Buga, você tem a missão de abrilhantar as poucas e parcas impressões que eu tive aqui. Voltando aí, Buga, eu vi o seguinte, Buga, nas quinta-feira, o jogador Thiago estava lá. Chegou de viagem, tudo, e foi inscrito no BID rapidamente para ver se jogava. Jogou. Quando eu vi o Thiago jogando, eu não estou queimando o jogador, não, eu estou falando a realidade. Ele não é mais jogador que Robinho, canto todo mundo, ele não é. Robinho, quando entrou, ele deu fogo. Aí vem me dizer, Robinho às vezes é mascarado, ele pode ser mascarado, mas é mais jogador que o Thiago. E vê Libras, viu? A Libra foi alta. E ele fez a diferença no segundo tempo. Entrou no lugar do Marquelinho tinha sentido uma pancada. E estava com náuseas, tontura, vômito. E ele que entrou na substituição do Marquelinho. Essa história que você falou aí, eu lembro que teve uma hora e você acompanhou. E parece que, eu não sei se foi o médico, o pessoal lá do que estava... Deu entrevista. Que entraram lá para o vestiário, parece que tem alguém se sentindo mal. Era o Marquelinho. Então o Marquelinho estava se sentindo mal. Mas eu já tá perto aqui do final do programa aqui também, eu só queria aproveitar também de falar com o nosso Cineval a respeito do seguinte. O torcedor gosta muito de conhecer um pouquinho do jogador, Cineval, né? Cineval, solteirão, casado, como é que é aí? Sou casado. Já faz 6 anos. Casado. Já faz 6 anos. Tá esforçando aqui, ó. Sou casado faz 6 anos já, estão 2 filhas no meu casamento. E... É um cara mais caseiro. eu sou um pouco caseiro, tranquilo. Evangélico? Não, sou católico. Minha mãe cobra muito isso. E Cideal fez muitos gols na ala esquerda? Lembra de um gol mais bonito que você fez? Eu tenho um gol contra o Botafogo da Paraíba aqui. Copa do Nordeste lá em Teresina. River... Foi 1-0 o jogo, eu fiz o gol de cabeça e tem um gol no Flamengo cabeça? também. Cabeça? Apesar que você é um pouco alto, né? Tem estatura boa, né? E fiz um gol também num jogo contra acho que 4 de julho, no Piauiense, gol de falta, que foi muito bonito também, achei. Cideval, diz aí, cita os clubes aí pra galera saber, os clubes que você passou durante até a sua trajetória até hoje pra chegar ao Paraíba. Eu comecei no Salgueiro em 2010, aí disputei Pernambucano, Série C, subimos o Salgueiro para a Série B, acesso. Aí veio que chegou muitos jogadores, o elenco ficou muito forte. Eu fui emprestado para o Sertalhada e consegui subir o Sertalhada da segunda para a primeira. Por sinal, Zé Raimundo é um grande amigo que eu tenho. Aí depois fui para o Petrolina, disputar a Série D, Guarani de Juazeiro, vim para o Souza, voltei para o Salgueiro, vim para o Souza. Do Souza fui pro Flamengo do Piauí, passei 7 meses no Flamengo, passei 1 ano e meio, de 2015 a 2016 no 2014 até 2015 no River e agora em 2016 eu estava no Central. Cideval, como é que tá? Fez pré-temporada? Como é que tá o Cideval fisicamente? Fisicamente tá tudo tranquilo, fiz pré-temporada, estava jogando, tem mais ou menos 4 dias que eu não treino assim. Mas já estava treinando lá fisicamente, joguei praticamente a primeira fase toda, o time conseguiu o acesso à Série D. Só que teve algumas divergências lá no Central, o clube é um clube que dá condições, só que a gente... O nível é alto, né? É um nível alto e um clube que chega, que tem mídia, que tem tudo um aparato envolvido.
Só que não deu certo, teve alguns divergências com os diretores e preferi vir para cá para Paraíba porque o Tico, eu tenho uma amizade com ele e ele sempre vinha me ligando, falava comigo, pô, você me deixou na mão, tá, e tô precisando de você. E agora eu vim ajudar ele aqui. Deu certo. Deus quiser, eu vou fazer de tudo para que a gente possa fazer um grande campeonato e de grau em grau, em degrau, poder botar o Paraíba lá nas cabeças, que é um clube que me deu a oportunidade agora e que merece estar, porque é um clube que paga em dias, como você vem falando, o Tico é um cara que faz tudo para agradar os jogadores que ele tem. E aqui eu vejo que é resultado de campo. O elenco é muito forte. E tem condição de bater igual para igual com qualquer equipe aqui da Paraíba. Não sei se o Boa concorda comigo, o Cideval vai pegar uma posição muito difícil até hoje no Campeonato Paraibano dos dois times de Cajazeiras. Os dois times de Cajazeiras ainda não acertou na ala esquerda. Antes de você chegar, era o Pintado. Também. Não era? Não acertou no Paraíba. O Pintado, lateral esquerdo. No Atlético, três laterais, tudo improvisado, não deu certo nenhum. Aí veio esse agora o tal do Vicente. Você gostou do Vicente ontem? Não, sinceramente. Eu não sei. A ala esquerda dos dois times de Cajazeiras tá porque o Vicente danada. O Vicente, não gostei muito do 2x ontem da equipe do Atlético. Marquelino jogou uma O Marquelino, que é um baita de um jogador, depois o Araújo, que veio para esse jogou melhor, né? Foi, o Araújo, que é um jogador de frente. E eu conversando com o Cleidson Ferreira ontem, ele disse a mim que ele já jogou de lateral direito no 13. Olha, no começo da carreira. O Cideval, eu lembro dele lá na equipe do Souza, é um jogador de um potencial muito bom. Eu torço que ele se dê bem. Também. Tem tudo, porque é um jogador já experiente, tem uma boa velocidade, um bom porte físico. E com certeza, pelo que eu vi na equipe do Paraíba, ele vai encaixar. Vai depender também da filosofia de trabalho do treinador, Sueli Lacerda, né? Que precisa, a equipe do Paraíba está precisando dessa posição, que vem um pouco carente, porque, como você disse, o Pintado, que também, eu não estou falando do rapaz, mas ele não foi feliz nas partidas que atuou. Não encaixou, não. Não encaixou ainda no esquema tático, não sei se era o que ele não estava encaixando no perfil de trabalho do treinador Pedrinho Albuquerque, mas com certeza o Cideval aí, que eu já tive essa oportunidade, lembro bem dele agora quando estive na equipe do Souza, jogador esforçado, um jogador voluntarioso, que vai para frente, que bate muito bem na bola. E é um jogador que sempre joga pelo meio. Eu via sempre nos treinamentos lá. Filtrando, né? Com ele se filtrando pelo meio. Eu gosto daquele lateral que não só, como diz o Batuque, que corre pelas beiradas, não. Tem hora também que você tem que derivar pelo meio ali, não é, Cideval? Para que você possa dar oportunidade. Não sei se você lembra do Cláudio Coutinho, você é mais jovem. Não, lembro. Que ele dizia, ele foi treinador do Flamengo, ele disse o seguinte, chama-se overlark, que ele chama dentro do futebol, né? Aquela queda de asa, o tempo que eu tô andando futebol em rádio, eu gosto disso, fulano deu uma queda de asa. É quando você deriva pelo meio ali, né? Dá o arco, né? Dá um arco, né? Aquela queda de asa pelo meio. Você quando se habitua a fazer uma coisa... Deixa eu concluir aqui rapidinho. Nosso programa já tá chegando ao final. Eu queria que você despeça aí da galera da Paraíba aí, dê um alô pra sua família lá em Salgueiro e convida aí pra ver o Cideval aí na ala esquerda da equipe do Paraíba. Muito obrigado pela vinda, viu? Queria agradecer a todos vocês, é um prazer estar aqui com vocês, mandar um abraço para minha família, para minha mãe que está lá em Salgueiro, para minhas filhas, meu filho, minha esposa que está lá, deve estar lá torcendo por mim. E eu espero que essa oportunidade eu possa agarrar com unhas e dentes e fazer do Paraíba um degrau para mim e para um clube melhor. Buga, despeça da galera aí, Buga. Zé, dá um abraço aí na galera que estão ligadinhos com a gente aí, né? Esperar voltar outras oportunidades aqui também. Que futebol faz parte. É bom, né? Tanto passa, né? Não, é muito. Vamos trabalhar aí para que o empresariado ajude, para que possa prorrogar mais. Com certeza. Então, um abraço aí para todo mundo, um beijão no coração a todo mundo. E domingo aí, se Deus quiser, estaremos aí em campo para mostrar mais um trabalho pela TV Diário aí. Não sei se aqui ou na cidade de Souza, possivelmente na cidade de Souza, no próximo domingo, lá no Marizão. TV Diário e a gente dando aquele show de bola. Um abraço aí para o amigo Celso lá no Rio de Janeiro e Francisco Célio. Você conhece o Celso lá do Rio? Celso Fernandes. É primo da minha parceira. Eu tô mandando um abraço para ele aí. Então, um abraço para você, meu querido. Celso Fernandes aí no Rio de Janeiro. Grande empresário. Boa noite, Cajazeira. Boa noite, Brasil. Tudo de bom aí. Felicidade. Um abraço, Cajazeira. Eita.